Hoje temos aqui um portátil que está muito a giro. Ele tem estes dois ecrãs, podemos ligar uma placa gráfica externa se quisermos para podermos jogar qualquer tipo de jogo. Vem equipado com processador i7, 16 GB de RAM, 1TB de SSD e Windows 11 Pro. E para aquilo que ele oferece, acho que o preço está muito top. Portanto, tenho aqui mais uma série de coisas que eu quero partilhar contigo. Bora lá. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. Aquilo que mais destaca aqui são mesmo os dois ecrãs. Tem este grande de 16 polegadas e depois tem aqui este mais pequenino de 14 polegadas. O 16 tem uma resolução de 1920 por 1200 e o de 14 tem uma resolução de 3840 por 1110. O ecrã de 14 polegadas é um touchscreen, portanto poderá dar jeito se tu tens algumas aplicações que queres rapidamente arrastar com o dedo, depois continuar a trabalhar no outro ecrã, etc. Eu tenho partilhado contigo alguns tutoriais. Eu vou tentar deixar alguns lá em baixo, possivelmente tu já viste, guias de Windows e dicas para aqui, dicas para ali. Tenho utilizado esta máquina. Porquê? Porque me dá muito jeito de ter o ecrã completo, ter aqui, por exemplo, o OBS de um lado, ter a minha pasta de ficheiros do outro e vou conseguindo monitorizar tudo, gravar o ecrã, ir explicando as cenas, partilhar aqui os tutoriais contigo e para esse tipo de utilização é impecável. Mesmo se quiseres trabalhar em edição de alguns vídeos, já partilhei já alguns números contigo. A nível de especificações, ele tem o processador i7 10850H, que, ok, não é um bicho papão nem nada do outro mundo, mas é uma coisita que dá para a gente trabalhar bem. Vem com 16 GB de RAM DDR4, 1TB de SSD, mas facilmente a gente consegue fazer upgrade e eu gostava de ver isto em mais portáteis. Basta-me tirar dois parafusos, eu não preciso tirar a tampa de baixo completamente, é só mesmo dois parafusinhos. Ele abre ali um compartimento onde está o SSD e a RAM. E nós podemos colocar, por exemplo, mais um stick de RAM de 16 GB e ficamos com 32, ou então colocar dois de 32 até um máximo de 64 GB, que é o que ele aceita, mas que sinceramente eu acho que é muita RAM, a não ser que esteja a fazer uma cena muito específica que precise mesmo, que eu sinceramente não estou a ver. Acho que com 32 vamos estar mais que à vontade. Depois, do lado do SSD, para além do que vem de origem, tem mais uma slot NVMe, que nós podemos colocar um segundo SSD para ficarmos com mais espaço, para fotografias, para documentos, para instalar jogos, aquilo que nós quisermos. Portanto, a nível de upgrade acho que está muito simples e muito fixe. Uma das cenas que eu curti logo. Performance, eu fiz aqui alguns benchmarks para termos ideia e compararmos com outras máquinas. Disk Speed Test no disco interno que vem de origem. Ele andou ali a bater nos 450 megabytes por segundo escrita, 600 leitura, portanto nada do outro mundo, mas podes colocar aqui um discozinho mais rápido se tu precisares mesmo. A nível de Geekbench, bateu ali nos 911 em single core e 3000 em multicore, portanto está em linha com outras máquinas com o mesmo processador. Depois Cinebench, mais ou menos a mesma coisa, 42 em single core e 264 em multicore score. Isso significa o quê? Que os números não são impressionantes, eu não estava à espera mais do que isto. É exatamente este tipo de performance que este nível de CPU oferece e nós já vimos aqui em várias máquinas. Ele tem 6 cores e 6 threads e não tem gráfica dedicada. Portanto, a nível de performance para jogos, assim tal e qual como ele está, não vamos esperar milagres. Vamos conseguir jogar aqueles joguinhos assim mais softs, tipo Asphalt 8, Asphalt Extreme, coisinhas assim. Se tiver Xbox Game Cloud, acho que é a melhor experiência possível para este tipo de computador. Podemos ligar e apenas precisamos de uma ligação à net, como deve ser, e podemos jogar qualquer jogo que esteja disponível lá. Quem diz o Xbox Game Cloud pode ser outro serviço qualquer que exista na cloud para jogos. No entanto, existe aqui uma portazinha que nós podemos ligar uma gráfica externa e jogar qualquer jogo que nós queiramos, é claro, dependendo da placa gráfica externa que a gente ligue. Já vou partilhar contigo. Onde é que este computador brilha? É para quem quer fazer multitask e não quer estar a comprar monitores para colocar de um lado e no outro. Por exemplo, aquele cenário que eu te estava a dizer ainda há pouco, de estar a gravar com OBS, por exemplo, em que eu gravo o ecrã e aqui na parte de baixo tenho o OBS aberto, tenho uma pasta com os meus ficheiros, vou colocando o nome, vou organizando e não sei o que, é pá, espetacular. Depois, se eu quiser editar alguns vídeos, já brinquei aqui um bocadinho com CapCut, que cada vez está mais completa esta ferramenta. E eu consegui trabalhar muito bem, fluido, sem stress nenhum, e depois fiz só 2 testes que era para eu ter ideia e para partilhar contigo. Um deles foi renderizar 10 minutos de vídeo com alguns b-rolls, com uns efeitozinhos, com umas brincadeiras, em 4K. E ele
ele leva ali cerca do dobro do tempo. Ou seja, se tu tiveres uma timeline de 10 minutos, ele vai-te levar ali 20 e qualquer coisa minutos. Por outro lado, se for em 1080, o mesmo timeline de 10 minutos, ele vai levar mais ou menos o tempo real. Ou seja, 10 minutos, ele vai renderizar sensivelmente em 10 minutos. Portanto, não sendo aquela máquina muito bruta como nós já vimos aqui algumas, que é feita especificamente para renderizar e também custa 5 ou 6 vezes mais do que isto, é uma daquelas máquinas que sim, eu aconselho sem problema nenhum. E se tu tiveres no teu horizonte que daqui a algum tempo vais querer colocar aqui uma gráfica externa, então acho que é um investimento que poderá ser porreiro, porque a partir do momento em que eu tenho aqui uma 3060, uma 3080, ou mesmo geração já 4000, 4070, 4080, uma coisa assim do género, então eu consigo renderizar as coisas muito mais rapidamente. E claro, depois os jogos também é outro filme. Conectividade, tem duas portas USB 3.0 tipo A, tem um áudio jack de 3.5mm, Ethernet Gigabit Slim, que abre apenas quando nós precisamos. Eu gostei muito deste detalhe. Do outro lado temos ali uma porta USB tipo C 3.0, uma porta USB tipo A 3.0, HDMI e a única porta que eu não gosto aqui neste portátil, que é a DC-in, e isto não faz sentido nenhum. Eu experimentei carregar com USB tipo C e não dá. No entanto, já chegaram os adaptadores que eu mandei vir, que são de USB tipo C para estes conectores, e depois já não tenho que andar com aquele carregador atrás, que é a única cena que eu não curto. Depois temos aqui uma última porta, que é a PCI Express, e essa é aquela que eu adoro mais de todas. Portanto, compensa esta porta que eu acabei de dizer que eu detesto, que é exclusiva para o carregador. Esta é a que nos dá liberdade para podermos ligar uma placa gráfica externa. E a vantagem deste sistema de PCI Express, comparativamente com outras gráficas que eu já partilhei aqui contigo através do USB tipo C, Thunderbolt ou USB 4, é que esta aqui, o sistema é mais baratito. Eu vou tentar procurar e deixar um link lá embaixo, até porque eu estou curioso e quero fazer alguns testes e ver se consigo também mandar vir uma para mim. Mas isso vai ficar para outro tópico. A nível de teclado, é retroiluminado. O teclado não é grande, mas tu também não vais sentir que estás com um teclado apertado. Se tu colocares aqui um teclado normalíssimo, tipo isto que eu tenho aqui da Dell, é o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento das teclas, se calhar um bocadinho, agora que estou aqui a olhar mesmo, se calhar 1 milímetro a menos no espaçamento das teclas, mas não vais sentir diferença. Aliás, se eu colocar assim aqui um ao pé do outro, é mais ou menos a mesma situação. Tem o trackpad, que não é grande, é o espaço que sobra, e na minha opinião eu acho que eles fizeram aqui uma boa organização com o espaço que tinham disponível, ou seja, colocaram o ecrã de 14 polegadas com uma resolução muito fixe, e depois tens aqui um trackpad que, não sendo grande, acho que é o suficiente para, se tu estiveres só assim a trabalhar, na boa. No entanto, eu acho que a maioria do pessoal com este portátil para jogos, não sei o quê, vai utilizar um rato à parte. Isto é mesmo se estiver no teu colo e tu queres fazer ali uma coisita qualquer. No ecrã aqui vais poder utilizar o dedo, nem precisas do trackpad. E tá. Webcam. Eu não queria falar muito da webcam, porque eu já tinha partilhado aqui um vídeo contigo em que eu comparei a webcam com o Pixel 8a, em que transformamos o Pixel numa webcam. Eu vou deixar esse vídeo lá em baixo. A qualidade é 720p, mas um 720p que eu não utilizaria mesmo para nada. Eu acho que até teria vergonha de fazer alguma videochamada. Para concluir, bateria. Fiz aqui um testezinho muito rápido, que foi colocar um vídeo de YouTube de um fulano que se chama, acho que é Roberto Jorge, uma cena assim, e estava ali com 29% de bateria. E eu tive sensivelmente 10 minutos com o vídeo e ele gastou 4%. Portanto, isto dá sensivelmente 250 minutos, faz aí a tua regra atrás de mim, mas eu espero que dá certo, seja sensivelmente 4 horas para este tipo de utilização. Ou seja, um vídeo, se for trabalho em Word, Excel, vai demorar mais tempo até a bateria ir à vida. Se estiveres a jogar, vai levar menos tempo. Portanto, em conclusão, acho que está uma máquina que está muito equilibrada. Acho que eles conseguiram arranjar aqui uma forma de enviar cá para fora um portátil a um preço competitivo, porque ele, na altura da gravação, com um código de desconto que está a algures para aí, que é o NNN Fly, fica em 629 euros. Portanto, eu acho que está fixe comparativamente com outros portáteis que a gente vê no mercado, que são mais ou menos isto que está aqui. Eu nem falei na qualidade de construção, mas ele é quase todo metálico. E depois tem aqui algumas coisitas que são plástico, mas está muito fixe. Portanto, no geral, acho que está uma coisa muito atrativa mesmo. Para quem anda à procura de um computador que dá para uma série de coisas e que o preço não se estica assim muito, acho que está fixe. E sim, não é a primeira vez que a gente vê um design destes, mas o último que eu mexi foi um computador da ASUS, uma máquina brutal, mas custa tipo 4 ou 5 vezes mais do
que este, 5 vezes mais do que este, mais ou menos. Portanto, aqui é uma espécie de low-cost version de um outro computador que é uma máquina, é brutal, adorei trabalhar com este. E este aqui está um bocadinho mais modesto, mas é pá, muito fixe mesmo. Espero que tu tenhas gostado de o conhecer. Tu vais continuá-lo a ver em muitos dos meus vídeos, porque eu vou continuar a utilizar. Está-me a dar um jeito brutal ter aqui OBS, ter aqui as pastas organizadas, não ter que utilizar sequer o meu computador principal Windows, que está mesmo aqui à minha frente, mas eu prefiro estar aqui no portátil e partilhar contigo, portanto vais continuar a ver. Se o vídeo foi útil, não te esqueças de deixar aquele thumbs up, alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.